Eu sou a Rafaela, professora virtual do curso Step One. Você já parou para pensar, qual era o segredo por trás da vida de Jesus? O que fazia dele alguém tão cheio de propósito, sabedoria e poder espiritual? Mateus percebeu algo que talvez a gente precise redescobrir hoje. Neste vídeo, vamos entender como Jesus vivia em total sintonia com o Espírito Santo e o que isso tem a ver com a gente, aqui e agora. O que Mateus viu em Jesus que o tornava tão diferente das outras pessoas? Para entender isso, vale a pena pensar em algo simples, mas essencial. O que é que mantém a vida funcionando? Na natureza, existe um elemento presente em praticamente tudo. No ar que a gente respira, na água, nas moléculas do nosso corpo, como DNA, proteínas, vitaminas. Esse elemento é o oxigênio. Sem ele, não há vida. Agora pense comigo. Assim como o oxigênio é indispensável para a vida natural, o Espírito Santo é fundamental para a vida espiritual. Mateus percebeu isso em Jesus. Ele entendeu que o combustível da vida de Jesus vinha de uma fonte invisível, mas muito real, o Espírito de Deus. Ele descreve assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Mateus 3:16 e 17. Jesus viveu completamente guiado e sustentado pelo Espírito Santo. Isso é o que fez dele o homem mais cheio de sabedoria, autoridade, amor e propósito que já existiu. Muito tempo antes, o profeta Isaías já havia anunciado isso. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá prazer no temor do Senhor. A justiça será a faixa do seu peito, e a fidelidade, o cinturão da sua cintura. Isaías 11, 1-3 e 5. A Bíblia, inclusive, usa vários símbolos para representar o Espírito Santo: vento, água e fogo. E o que todos esses têm em comum? O oxigênio. Por exemplo, sem oxigênio, o fogo se apaga. Quer ver isso na prática? Com a ajuda de um adulto, acenda uma vela e cubra-a com um copo de vidro. Após alguns instantes, a chama se apagará, pois o oxigênio dentro do copo será consumido pela chama. Da mesma forma, a chama do Espírito também pode se apagar em nós se não houver oxigênio espiritual. E o que seria isso? São as disciplinas espirituais: meditar na palavra, oração e jejum. Essas práticas alimentam a nossa vida com Deus. Elas mantêm a chama acesa. Elas não substituem o Espírito, mas são o espaço onde o Espírito atua com liberdade. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu: não apaguem o Espírito. 1 Tessalonicenses 5:19. Jesus nos mostrou como viver cheios do Espírito. E a boa notícia é: esse mesmo Espírito está disponível para mim e para você. Agora vamos para o primeiro tópico da aula: a vida espiritual de Jesus. Mateus viu algo muito especial em Jesus. Ele percebeu que a vida de Jesus era um exemplo vivo de como manter a chama do Espírito Santo acesa. E isso não acontecia por acaso, mas por meio de uma vida disciplinada e cheia de propósito. Logo depois de ser batizado por João Batista, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, e ali, no silêncio e na solidão, ele jejuou por 40 dias, se preparando para enfrentar tentações reais. Mesmo sendo totalmente Deus, Jesus também era totalmente humano, e ele não venceu o inimigo com demonstrações espetaculares de poder, mas com sabedoria, discernimento e, acima de tudo, com a palavra de Deus. Você pode conferir isso em Mateus 4, 1-11. Depois desse momento no deserto, Jesus começou seu ministério e pregou uma das mensagens mais marcantes da história: o Sermão do Monte. Ali, ele revelou os valores do reino de Deus, falou sobre o coração humano e mostrou como devemos viver. E no capítulo 6 de Mateus, Jesus deu orientações super práticas sobre a vida espiritual. Ele disse: quando você orar, vá para o seu quarto,
feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Mateus 6:6. Logo depois disse: Quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vê em secreto. E seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Mateus 6:17 e 18. Mateus mostra que Jesus levava uma vida espiritual consistente. Não era algo ocasional, era diário. Ele vivia em comunhão constante com o Espírito Santo, e isso se refletia em tudo o que fazia. Quer ver como isso se aplicava na prática? Meditação na palavra. A Bíblia era a base da vida de Jesus. Ele conhecia as Escrituras e vivia por elas. A palavra de Deus é viva, é fonte de direção, consolo e transformação. Como diz em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Vida de oração. A oração era o lugar onde Jesus se conectava com o Pai. Não era só um momento de pedir coisas, mas de ouvir, de conversar, de se alinhar com a vontade de Deus. Prática do jejum. O jejum não muda Deus, mas muda a gente. Ele enfraquece os impulsos da carne e fortalece o nosso espírito. É uma forma prática de dizer: Espírito Santo, eu dependo de ti. E se você quer cultivar esse tipo de vida com Deus, aqui vão algumas dicas simples, mas poderosas. Acorde um pouco mais cedo para ter um tempo de qualidade com Deus. Reduza o tempo no celular, na TV ou nas redes sociais. Reavalie seus hábitos e tire aquilo que te distrai da presença de Deus. Quanto mais você busca, mais a chama do Espírito se fortalece dentro de você. Agora vamos para o último tópico da aula de hoje: a importância do jejum. O jejum é uma daquelas práticas que, à primeira vista, podem parecer difíceis, mas na verdade carregam um poder enorme na vida espiritual. Na caminhada cristã, jejuar não é só ficar sem comer por um tempo. É muito mais do que isso. O jejum é uma escolha voluntária, feita por alguém que quer buscar a Deus com mais intensidade. Ele não é sobre mostrar espiritualidade, nem fazer um sacrifício para convencer Deus de algo. O jejum verdadeiro é relacional. É uma resposta sincera a um desejo de estar mais perto do Senhor, de ouvir sua voz com mais clareza, de se alinhar com o céu. Em Mateus 6:16 ao 18, Jesus ensinou sobre isso. Ele foi direto. Quando jejuarem, façam isso com discrição, com alegria e, principalmente, com o coração voltado a Deus, não para se mostrar aos outros. Ele deixa claro que o jejum é algo entre você e o Pai. E o mais lindo é que esse Pai, que vê em secreto, recompensa com profundidade espiritual. A gente também vê, lá no Antigo Testamento, Deus chamando o povo ao arrependimento por meio do jejum. Em Joel 2,12, ele diz: Voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Ou seja, jejuar é um sinal externo de um coração quebrantado. Não tem nada a ver com autopunição, é sobre reconciliação, restauração e entrega. E isso não ficou só no Antigo Testamento, não. Em Atos 13, por exemplo, enquanto os líderes da igreja em Antioquia jejuavam e oravam, o Espírito Santo falou com clareza e direcionou a missão de Barnabé e Saulo. O jejum abriu espaço para uma resposta do céu. Isso mostra como ele é poderoso para consagração, discernimento e sensibilidade espiritual. Um dos propósitos centrais do jejum é justamente esse: submeter a carne ao espírito. Quando jejuamos, estamos dizendo com atitudes o que as palavras nem sempre conseguem expressar. Senhor, eu dependo de ti. Como Jesus mesmo disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Além disso, o jejum ajuda a limpar o interior. Ele diminui o barulho da alma, corta distrações e aumenta a sensibilidade para perceber o que Deus está fazendo. Muita gente testemunha que, durante o jejum, conseguiu ouvir com mais clareza a voz de Deus, teve direção, consolo, paz. É como se os sentidos espirituais ficassem mais afinados. E existem várias formas de jejuar, viu? Tem o jejum total, como o de Esther e Paulo, o jejum parcial, como o de Daniel,
jejuns individuais, comunitários, curtos, longos. O mais importante não é o formato, mas a motivação. Aproximar-se de Deus com fé e sinceridade. Jesus mesmo nos deu o exemplo. Antes de começar seu ministério, ele jejuou por 40 dias no deserto. Foi ali que ele enfrentou tentações, fortaleceu seu espírito e reafirmou sua missão. Se até Jesus jejuava, por que nós não faríamos o mesmo? E mais, o jejum nunca vem sozinho. Ele anda junto com a oração, a leitura da palavra e um coração voltado para Deus. Não é só parar de comer, é se encher do Espírito. Quando olhamos para a vida de Jesus pelos olhos de Mateus, percebemos um modelo prático de espiritualidade verdadeira. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, escolheu viver em total dependência do Espírito Santo, e isso se refletia em seus hábitos diários. Ele orava, meditava nas Escrituras, jejuava. A força espiritual de Jesus não vinha de sinais grandiosos, mas da intimidade com o Pai, cultivada em secreto. E essa também é a nossa chamada: viver uma fé que não é automática, mas alimentada todos os dias por escolhas conscientes, escolhas que mantêm a chama acesa, porque no fim não é sobre religiosidade, é sobre comunhão. E quanto mais a gente busca, mais a gente se parece com Ele. Não deixe de ler a apostila e fazer as atividades. Até a próxima aula!